Nunca gosto. Olá, boa noite, bom dia a todos, boa tarde talvez para alguns, né? E nós estamos aqui com mais um episódio do Lean Hub. Olá, Luciano, aí da Austrália. Oi, Rosa. Tudo bem? Uhum. Tudo jóia? Guilherme. Fala, pessoal. Oi, Alice, Olá, bom dia. Bom dia. Então, a gente estava aqui, como nós sempre fazemos nos nossos Lean Hubs, nós estávamos conversando sobre algo que tem aparecido muito nos últimos dias, em charges, em vários momentos aí da internet, colocando que figura é essa chamada paciente, né? Em que, em algumas vezes, o próprio profissional da saúde fala, ai, obrigada, por exemplo, o senhor João, por ter esperado tanto. Aí ele fala, não, doutor, eu sou paciente. Ainda bem que o senhor é paciente e tal. Então, fica essa conotação de que nós, né, nós, porque somos também figuras que recebemos cuidados quando precisamos do atendimento à saúde, nós somos colocados nessa posição do paciente, né, essa figura que vai receber o cuidado em saúde, que pode ser o centro da atenção da saúde, mas que ao mesmo tempo requer uma paciência em aguardar o cuidado chegar. O que será que isso quer dizer? E o que será que o Lean pode nos ajudar a compreender nesse processo e, como nós já sabemos, transformar possivelmente isso, ou isso é algo dado já do ponto de vista da história da humanidade, ter sido feito assim e é imutável. Eu tenho que, quando eu entrar no serviço de saúde, eu tenho que ser paciente. Então, nós trazemos aqui essa reflexão. Paciente ou paciente? E aí, o que vocês acham? Eu queria colocar aqui que outro dia eu falei num vídeo, né, que na área, nos processos de saúde, em geral, os recursos são superdimensionados, né, são dimensionados para o pico, né, porque quase sempre o SLA é mais importante do que a capacidade ocupada, né, e isso é uma verdade no hospital. Né? Quando o cara dimensiona um hospital, ele não dimensiona para a média, né? Ele dimensiona para o pico. Né? Um laboratório de análises clínicas está sempre dimensionado para o pico ali. E aí vem a questão do paciente, né? Vem quando ele chega para o pico. Né? Se você entra no hospital numa hora vazia, em geral você é atendido rapidamente, apesar de quase sempre, pelo menos na minha opinião, do outro lado não está ninguém com pressa, né? Assim, você está ali sendo paciente, né? Mas a pessoa da recepção está lá, você fala assim, ela atender uma pessoa demora 5 minutos para chamar a próxima, né? Você fala, está fazendo o quê, né? Porque não te chamou, né? E então, se você for num hospital num momento de pico, né? Você vai ter que esperar muito, né? E a gente está vivendo isso hoje, né? Tanto picos quanto UTIs, agora pessoas esperando por UTIs, né? Então, quando a gente tem esses picos de demanda, fica um pouco mais difícil cumprir qualquer tipo de SLA. Só queria colocar essa observação antes de começar a discussão. Vai lá, Alice. O paciente, ele está mudando também, né? De uns tempos para cá, a gente tem visto um paciente menos passivo, um paciente que quer participar do cuidado, que quer ser atendido na hora agendada, um paciente que quer ser respeitado, ser tratado como individualizado, né? Que quer receber informação, quer saber sobre a doença, quer saber sobre o tratamento, que quer poder escolher entre 1 ou 2, 3 tratamentos. Então, é um paciente mais participativo, né, mais questionador,
E a gente ainda encontra médicos, na sua grande maioria, ainda no modelo mais antigo, né, de paciente passivo. E quando você se depara com um paciente que até faz perguntas, por exemplo, sobre tratamentos, faz perguntas, você fala, não, 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 pode ficar tranquilo que eu estou cuidando de você, não precisa ter dúvida nenhuma, não precisa perguntar nada, não vai nem atrás de informação, porque, ixi, tem tanta coisa aí na internet, né? Então, você ainda encontra pessoas, né, nessa linha aí de cuidado, né? Então, eu acho que o perfil do paciente está mudando, a gente vê paciente cada vez mais participativo no autocuidado ali, nas decisões, questionador, e acho que uma coisa importante é também essa questão da operação, né? Que é não cirurgia, operação do processo, que é um paciente que quer entender qual vai ser o próximo passo, onde que tem que ir, como que tem que fazer, né? E o tempo de espera, porque a gente, até um tempo atrás, né, uns 8 anos atrás, eu fiz uma pesquisa com pacientes de ambulatório de um serviço público de neurologia. E eles falavam assim: tudo bem, doutor, esperar 8 horas para ser atendido. Na verdade, eu perguntava: a tempo de espera, ele é um problema para você? Na verdade, não era assim, era uma pergunta mais neutra, agora eu não lembro. Mas eles falavam assim: não tem problema nenhum, a gente tira o dia mesmo para vir aqui nessa consulta. Então, era uma consulta de 20 a 30 minutos e era uma espera de 4 a 8 horas, no mínimo 4 horas. Então, assim, como se fosse normal, tá tudo bem, né? E hoje a gente já vê que não é bem assim, as pessoas já não estão mais, né, aceitando esse tipo de situação, sendo que a consulta era agendada, né? Então, acho que pensar nessa questão do paciente e de como o paciente, hoje, ainda mais por questões assim de competitividade, de fidelização do cliente, como que é essa questão, né, da espera dentro da sua unidade de saúde. Então, acho que vale a pena discutir. Vocês falaram, eu tenho tanta coisa na minha cabeça agora que eu preciso organizar os pensamentos, mas eu vou tentar ir um pouquinho de cada, um assunto de cada vez. Eu vou botar algumas perguntas para vocês. Vocês acham que um pouco da cultura é porque o paciente não é visto como cliente, ele é visto como um produto? É que, assim, eu vejo que o paciente, ele não escolhe, né, ser cliente. Hoje eu quero ir no hospital, né? Hoje eu vou comprar uma bolsa, hoje eu vou comprar um carro. Né? O paciente, ele não escolhe ser paciente. Se possível, ele não quer ser nunca, né? Então, acho que tem uma diferença grande de cliente e paciente. Eu acho que dentro do processo, o paciente é o cliente do que vai ser oferecido ali, né? Mas é muito diferente a postura do cliente e a postura de um paciente. Quando a gente fala de cliente, o cliente, né, ele está no pedestal, ele que decide, ele é né, não é nem sempre assim, mas o cliente, ele é o nosso rei, né? Quando a gente vem para a área da saúde, para um tratamento, por exemplo, o cliente continua sendo o centro, deveria pelo menos ser o centro do cuidado, então as atenções, os processos voltados para a necessidade do paciente, mas nem sempre o paciente ele vai ter esse sentimento de cliente. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, assim, é que nem todo cliente, ele escolhe ser cliente, né? Agora, o paciente, ele não está ali porque ele quer, ele não está ali, ele está ali porque ele precisa, ele está ali porque se ele não fizer aquilo, ele vai morrer, ele está ali porque, né, ele tem que ser tratado, né? Então, acho que isso já muda um pouco essa percepção do cliente, do próximo. Eu acho que tem a ver com isso, Alice, assim, de não se portar como um cliente, de não demandar como um cliente, mas tem a percepção do servidor também, de quem está prestando serviço, de que ele não é o cliente.
né? Que não está ali para agradar ele, que não está ali para pensando, né, assim, pensando nos processos, pensando no modo de atendimento, entendendo que aquela pessoa ali é quem paga as contas do negócio. Entendeu? Acho que tem os dois lados dessa história. Outro ponto que me Tem um chama... processo que Rosa. Tem um processo histórico na saúde, quando a gente lê a história da saúde sendo construída no mundo, ela traz isso como pano de fundo, realmente. Na verdade, o paciente, mesmo os nobres, nas eras de Idade Média, dos reis e tal, eles aguardavam as figuras cuidadoras, né? E a população, em geral, elas eram tratadas em locais muito insalubres e de muito pouco... Então, assim, você tem que esperar. Então, a história da saúde, ela é construída desde que se sabe, desde antes de Cristo, ela é construída através, primeiro, da figura mágica do curandeiro e tal, depois na figura dos barbeiros e dos cirurgiões e tudo, e depois na figura do médico, e isso meio que se consolidou principalmente até meados do século XX. Então, a gente está falando de uma coisa que ela vem de séculos, né, arraizada na estrutura da saúde, então ela é um componente da saúde, e tem isso que a Alice falou e tem o que o Guilherme falou, né? Tem muito a ver que quem presta o serviço, ele não enxerga, ele não consegue, nós profissionais de saúde, a gente muitas vezes não olha para o paciente como nós estamos servindo aquele paciente, né? E ele é o foco da atenção. Então, é uma quebra de paradigmas, assim, é uma quebra de padrão, realmente, tanto histórico, e aí, obviamente, vem a cultura, e isso cabe tanto no serviço público quanto privado, no Brasil, no mundo, todo lugar tem isso, com mais ou menos intensidade, mas vai aparecer. Então, acho que tem esse fator de consolidar essa figura e agora uma necessidade de quebrar esse padrão, né? Antes de você colocar seu próximo ponto aí, Luciano, obrigado, Rosa, porque eu ia falar isso num total achismo, e você sempre tem uma opinião mais embasada, né? Mas a verdade é isso, historicamente, posições de conhecimento sempre foram veneradas, né? E aí as pessoas se submetem a qualquer coisa para falar com uma posição de conhecimento. Né? E aí É legal que a gente não combinou nada, e o meu ponto era justamente relacionado a isso. E eu tenho, obviamente, muito menos experiência que vocês duas, que inclusive já atuaram na área, né? Mas a percepção que eu tenho, e aí como paciente, né? Principalmente, é que as áreas onde o conhecimento é mais difundido, as esperas e os problemas são menores. E onde você requer um conhecimento maior, né, mais específico, onde você tem mais especialidade, os problemas tendem a ser maiores. Essa é a minha percepção. É verdade isso? Só para colocar um exemplo simples. Um exame de rotina, vou fazer um exame de urina ou um exame de sangue. Dificilmente você vai gastar mais de 1 hora, 2 horas nisso. Mas para fazer uma consulta com um neurocirurgião, você talvez tenha que esperar 3, 4 semanas para conseguir. Entende a diferença? Vocês percebem isso? Tem sim, tem a ver. Tem, inclusive, especialidades que esperam meses, né? E quanto mais desregrado o sistema tiver, pior isso fica para o próprio paciente. Por exemplo, um paciente com câncer, antes da pandemia, algumas especialidades que requeriam cirurgia antes de iniciar o tratamento, entre o diagnóstico dele e a primeira ação curativa mesmo nele, de tratamento, muitas vezes se dava em 9 meses. Então, 9 meses depois, ele ia fazer a primeira intervenção numa situação de câncer, né?
Então, isso, assim, 9 meses depois, aquela realidade já é outra realidade, o tamanho do tumor, né, a invasão do tumor e tudo isso. E agora é interessante nós pensarmos nisso, porque a pandemia, inclusive, ela coloca, e aí se nós pensarmos no Lean, ela coloca a necessidade de dois processos correrem simultaneamente, de forma muito paralela, que é o paciente eletivo e o paciente de COVID. Então, e aí, quando você tem o gargalo, o paciente eletivo, que é o paciente do câncer, é o paciente do diabetes, é o paciente da hipertensão e tal, ele vai ser o quê? Vai fechar a porta para ele, porque hoje a gente, no Brasil, a gente só está tendo condições de atender a demanda de COVID. Então, assim, em grandes hospitais que já usam a metodologia, a filosofia Lean, eles conseguiram até fazer abertura de 2 filas, sabe? Uma que vai atender as doenças crônicas em geral e a fila COVID. Mas você imagina um paciente que está com câncer e tenha começado o tratamento, ele pronto, fechou a porta para ele novamente, vai abrir só quando tiver condições de abrir. Então, isso que você falou é verdade. Em situações normais, exames mais simples, sim, são mais fáceis. No SUS, a gente tem no Brasil, como é um sistema muito robusto e com todas as dificuldades, a gente tem uma política chamada Política Nacional de Humanização, que ela foi feita exatamente para tentar quebrar esse padrão de paciente-paciente. Trazer o paciente como ator do cuidado. Então, assim, na política está escrito: os atores do cuidado são todos os profissionais e o paciente. Ele é um ator dentro, não como alguém passivo. Então, isso que a Alice falou, dele ser participativo e tal, essa política é de 2003. Então, olha só, a gente tem centenas de anos numa história ao contrário, e a gente está falando assim, 2003, está ali atrás da gente, a gente já estava vivo todo mundo aqui, e foi quando se começa a falar do paciente ser um ator, um agente ativo realmente do processo. E aí tem esse modelo aqui, né, que é o modelo do paciente centrado, né, que essa ideia... Está espelhado para vocês ou está certinho? Não, está certinho. Que é exatamente isso, né, o paciente no centro do cuidado. Então, todas as outras áreas, especialidades, né, dentro do cuidado, eles estão voltados para o paciente. Então, geralmente, a gente vê muito essa postura médico centrado, né? Então, o que é? A gente vai agendar de acordo com a agenda do médico, a gente vai desenhar o processo de acordo com o chefe, né? O cirurgião-chefe. Então, assim, é tudo voltado mesmo para a necessidade do cirurgião, né? E quando a gente vê esse modelo paciente centrado, realmente é uma quebra histórica e de maneira da saúde atuar. E esse é um modelo que a gente busca, né? Principalmente dentro do Lean, é colocar o cliente no centro, né? Então, aqui é o modelo paciente centrado. E é aí que a gente tenta realmente desenhar os processos e aí falando de Lean mesmo, e desenhar um sistema que possa realmente entregar maior qualidade no menor tempo, da melhor maneira para esse paciente nosso, né, que é o nosso cliente. Posso fazer mais uma pergunta? Rapidinho. Isso que você colocou, Alice, essa figura bonita que está atrás de você, isso é algo que se fala nos cursos de formação de profissionais ou é algo que você tem que aprender fora? Você tem que buscar um conhecimento específico. Quer dizer assim, os enfermeiros estão se formando agora, ele vai ouvir falar disso ou ele só vai aprender nos hospitais que são privilegiados de ter vocês duas trabalhando lá? A formação na enfermagem, ela tem muito essa questão do paciente como autor do cuidado. Então, a gente tem até um diagnóstico de enfermagem que é para identificar se esse paciente tem a função de autocuidado bem desenvolvida, né? Então, assim, a gente realmente busca, a gente aprende na graduação que o paciente é o centro, né? Que
é o centro do cuidado, mas a gente também aprende que existe esse problema de um hospital ser médico centrado. Então, a gente ouve isso na graduação, a gente ouve que isso é um problema, a gente ouve que isso é algo que tem que ser mudado. Então, a gente sai já entendendo isso. Aí, quando a gente entra numa instituição, pelo menos na enfermagem, a gente vê que não é assim que acontece. Então, a gente vai aprendendo como que é o modelo médico centrado e entrando na roda, inclusive. Então, acho que por isso que precisa de profissionais assim dedicados mesmo a mudar a cultura, a fazer uma quebra aí de cultura para mudar essa visão. E tem muita gente fazendo isso, tem muita gente nas linhas de frente ali, lutando em prol do modelo paciente centrado. Isso, acho que a Rosa foi uma das pessoas também na prática que militou muito na linha de frente, na gestão, para fazer esse modelo acontecer dentro de um hospital escola público, né, Rosa? Então, acho que ela pode falar também. Isso é perfeito. E tem uma experiência, por exemplo, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que um professor que era da unidade de emergência, ele não está no Brasil no momento, mas ele desenvolveu uma disciplina chamada a empatia para com o paciente. Qual foi a ideia e que foi um sucesso, porque era uma disciplina meio extracurricular e tal, e os alunos amaram, assim, sabe? Porque ele viu que, na verdade, quando o paciente chegava, por exemplo, na unidade de emergência, tudo o que menos se fazia era ouvir o paciente, era entender qual era a dor do paciente. Então, ele viu o seguinte, falta sensibilidade. Então, assim, a gente carrega... Ixi, o Gui caiu. Perdemos o Guilherme. Daqui a pouco ele volta. Perdemos. A gente carrega uma carga técnica, mas a gente não cria esse laço, né? Essa relação. E um aspecto muito interessante que recentemente eu tive a oportunidade de ler, comentei com a Alice, que eu acho que traz essa questão do paciente centrado, que é algo que não é tão novo, mas que agora está criando um movimento dentro da saúde, chama letramento em saúde. Então, o letramento em saúde é o quê? É desenvolver a capacidade do profissional da saúde de falar com o paciente de tal forma que o paciente entenda o que ele fala e que o paciente não tenha vergonha de dizer que não entendeu. Então, que ele ponha... E isso não é... Olha só, uma amiga fez um curso no CDC dos Estados Unidos, no mês passado, sobre letramento em saúde. Então, não é porque é no Brasil e tudo, é porque essa maneira que o sistema está organizado não favorece colocar o paciente no centro. Então, até nos países de primeiro mundo, o paciente, ele ouve, ele fala, eu não entendi nada, mas tudo bem, ele não entendeu nada, então, eu vou ficar sem entender mesmo, sabe, assim? Então, acho que é um movimento que vale a pena a gente pensar e trabalhar isso no Lean de maneira muito ostensiva mesmo, que é o futuro, né? Muito interessante. Maravilha. Ele mandou uma mensagem aqui falando que está tentando voltar, mas a gente não vai poder esperá-lo. Achei que foi bem legal, hein? Eu até ia comentar da questão da espera, né? Da telemedicina para redução de espera, mas depois eu tive uma experiência com telemedicina que demorou mais que a espera da consulta presencial, mas acho que isso é uma coisa ainda presente. Acho que é porque é coisa nova também, né? Deve ser porque é coisa nova, o pessoal tá aprendendo, sei lá. Pode ser, sim. Maravilha. Mas então tá, pessoal, acho que é isso. Até o próximo Lean Hub. Vamos finalizar aqui sem o Guilherme, mas a gente já pede para você que ficou até aqui, curta esse vídeo. Se você acha que alguém vai gostar desse tema, pode compartilhar e faz o seu comentário também. Se você concorda que o paciente, ele é paciente, ele deveria ser mais participativo, mais ativo no cuidado. Mas, então tá, até o próximo, pessoal. Acesse os botões. Foi o que eu falei, curta o vídeo, comente e compartilha, é isso aí. O Gui voltou aí para falar tchau para todo mundo.
para falar para se inscrever no canal, né, Guilherme? Espera que ele está conectando agora. Gui, só fala para conectar no canal. Feito, eu voltei para isso, cara. Pessoal, não deixem de se conectar no canal, cliquem em todos os botõezinhos aqui embaixo, menos dislike, que eu sei que você gostou muito desse vídeo. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.